Dose dupla. Vamos discutir na mesma questão o emprego do onde e o emprego do pronome se. Vamos resolver uma questão da FCC 2017 DPE Rio Grande do Sul. Houve tempos onde era feio e indiscreto ouvir conversas alheias. Hoje propaga-se as falas em voz alta por toda parte. O emprego dos elementos sublinhados está: letra A, correto, letra B, incorreto. E agora, por onde vamos começar? Veja, o onde é tão popular que acabei de usar por onde vamos começar. Então vamos começar pela palavra onde. Olhe bem, não interessa se o contexto exige onde, aonde ou donde. O onde é a palavra primitiva, o aonde, o a preposição mais onde e o donde de preposição mais onde. A grafia do donde pode ser assim, uma só palavra, mas a gramática aceita também de onde, ou seja, aceita as duas palavras separadamente. Mas olha o detalhe curioso, não interessa qual das três, você só vai empregar com a ideia de lugar. Vamos ouvir de novo? Não interessa se é onde, aonde ou donde. A frase só pode conter uma das três se contiver a ideia de lugar. Segundo detalhe curioso, a função sintática é fixa. Não interessa se o período é simples ou composto. Não interessa se o onde é um advérbio ou é um pronome. A função sintática é de adjunto adverbial de lugar. Total sintonia entre a semântica, que é a ideia de lugar, e a sintaxe, adjunto adverbial de lugar. Agora, a função morfológica pode variar. Dependendo do contexto, pode ser um advérbio e pode ser um pronome, ou pronome interrogativo ou pronome relativo. Então vamos à primeira frase, aquela discussão primeira que a banca nos ofereceu. Olhe, três opções para você discutir comigo. Houve tempos onde era feio ouvir conversas alheias. É a frase absurda. Onde é que está a absurdez? É que não temos a ideia de lugar, nós temos uma ideia nítida de tempo, mas de lugar físico, não. Portanto, você tem duas opções corretas. Houve tempos nos quais era feio ouvir conversas alheias, ou tempos em que era feio ouvir conversas alheias. Um procedimento padrão, aquele que você deve adotar em todos os períodos, é enxergar as orações. São três, e uma delas é especial, é em que era feio. Enxerga as três agora. Houve tempos é uma, com o verbo haver, em que era feio é a segunda, com o verbo ser, e ouvir conversas alheias, a terceira, com o verbo haver. Então, essa leitura morfossintática é fundamental para você perceber o emprego do onde, nos quais ou em que. Bem, esse em mais que é preposição mais pronome relativo e a oração obrigatoriamente subordinada adjetiva. E como não há vírgulas, adjetiva restritiva. Então, das três orações, você enxergou a principal, não é bem a oração principal. Você enxergou aquela que é mais cobrada pelos examinadores, porque, na verdade, houve tempos é que é a oração principal. Bem, então, a oração principal, do ponto de vista de sintaxe, é aquela que não tem o pronome relativo ou não tem a conjunção. Então, houve tempos é a oração principal, em que era feio, oração subordinada adjetiva restritiva, e ouvir conversas alheias é oração subordinada substantiva subjetiva reduzida de infinitivo. Então, você está diante de um período e tem essa capacidade de enxergar as três orações e aquela mais cobrada pelos examinadores, aquela que vai provocar dúvida quanto ao emprego do onde, nos quais e em que. Você pode empregar em que, pode empregar nos quais e a oração automaticamente subordinada adjetiva. Olha, não discuti qual é a função de nos quais ou em que, mas você lembra, é a função fixa, é um adjunto adverbial de lugar. Então vamos para nova frase. A casa em que moro fica no campo, na qual moro fica no campo, onde moro fica no campo. É interessante, as três são corretas agora. Por quê? Porque aquela primeira ideia
que é a ideia de lugar, está presente no contexto. Estamos falando de casa em que moro, casa onde moro, a ideia de morar em algum lugar. Por isso, olhe bem, você não tem uma opção, você tem 3. Agora, é claro, essas 3 são opções técnicas. O em que, tem que ter o em antes do que, na qual tem que ter o na, em mais a, e o onde, não pode ser aonde, não pode ser donde, por quê? Porque a ideia de morar é morar em, o em não contamina o onde. Então, você está enxergando as orações? Onde moro é uma oração, tem o onde, tem o em que, tem na qual, é pronome relativo, e oração subordinada adjetiva restritiva. A outra, a casa fica no campo, naturalmente é a oração principal. Percebeu? 3 opções corretas e a opção com o onde se instala, é verdadeira, porque temos a ideia de lugar. Mas o onde não pode ser o aonde por conta do verbo. Ideia de morar, morar em, o em mais onde, o resultado é a própria palavra onde. Então vamos discutir a segunda opção que a banca apresentou, a presença de propagar mais se. Hoje propaga-se as falas ou propagam-se as falas? E agora, qual é a intimidade que você tem de ter na hora de analisar esse tipo de construção? Quem manda é o verbo. Se você sabe que a ideia é propagar algo, ou seja, que o verbo não exige preposição, então você está diante do verbo transitivo direto. Aí é análise fixa. Se o verbo é transitivo direto, se é automaticamente PA. E o que é PA? É o pronome que apassiva a frase. A frase está construída na voz passiva, sintética ou pronominal. E aí vem uma dúvida. Nesse caso, qual é a função da expressão as falas? É o sujeito passivo, porque como o verbo é transitivo direto, há uma tendência para você pensar que se trata do objeto direto. É engano, falta de base, porque se a voz é passiva, não teremos o objeto direto. Lembra a regra? Na voz passiva, o objeto direto se transforma em sujeito passivo. Então essa é a análise não apenas para o verbo propagar, mas para todos os verbos transitivos diretos acompanhados da partícula se. Perfeito, não é? Então podemos voltar à proposta original. O emprego dos elementos sublinhados está correto ou está incorreto? Você sabe que estão os 2 incorretos. A frase não tem espaço para o onde, porque a ideia não é de lugar, e o correto não é propaga-se, é propagam-se as falas, porque a expressão as falas é o sujeito passivo. Então, meu amigo, se você tem dificuldade em língua portuguesa, inscreva-se no meu canal, que você tem muitas aulas gratuitas organizadas por tópicos e organizadas por bancas. Agora, quer adquirir de uma vez só 8 cursos completos de língua portuguesa comigo? Comece pelo português básico 1, 2 e 3. Depois de vencer os 3, faça português completo FCC, ou português completo CESP, ou português completo FGV, ou português completo ESAF. Mas siga o ritual. Primeiro, faça os 3 básicos. Aí depois você escolhe um curso completo com base na banca que você vai enfrentar. Vai dar certo. Já deu certo para milhares de pessoas e, claro, vai funcionar para você também. Agora lembre, não é uma mensalidade, não é. Você recebe todos os cursos de uma vez só por um valor único. Além de o valor ser muito módico, conhece a palavra módico? Além do valor ser muito pequeno, você ainda pode dividir em 10 parcelas no cartão. Olha o link. Você encontra tanto no Face quanto no YouTube 2 links para adquirir esse pacote completo de língua portuguesa comigo. Um deles está na sua frente. Fique à vontade. Espero você na próxima aula.